O relógio marcava 7h32 quando Elias estacionou o carro em frente à empresa. A mesma vaga, o mesmo café amargo, o mesmo elevador que subia em silêncio, refletindo o rosto cansado de quem já não se reconhecia. Ele trabalhava há 8 anos no mesmo escritório, com o mesmo crachá pendurado no peito, e ultimamente sentia que o tempo não andava, e ele o arrastava. Enquanto esperava o computador ligar, abriu o navegador e digitou sem pensar: propósito da vida. Entre tantas respostas, um versículo apareceu como se fosse um aviso. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Eclesiastes 1:2. Elias riu de canto. Parece que até Deus desistiu de explicar isso. Mas naquele dia, algo seria diferente. A empresa estava trocando o sistema de gestão e ele precisaria treinar um novo estagiário, um rapaz chamado Davi, de apenas 20 anos. Davi chegou pontualmente com um sorriso sereno e um olhar curioso, que parecia ver beleza em tudo. Enquanto Elias reclamava da rotina, Davi ouvia calado, como quem observa o barulho do vento antes de chover. Você parece tranquilo demais para quem acabou de entrar nesse inferno, garoto, disse Elias. Eu só tento não esquecer que tudo passa, respondeu Davi, sorrindo. Até o inferno. A resposta o desarmou. Elias riu, mas ficou pensativo. Nos dias seguintes, Elias percebeu que o jovem tinha um jeito diferente de olhar o mundo. Quando o café queimava, ele dizia: ainda é café? Quando um cliente gritava, ele respondia com calma: a raiva é só uma nuvem. Elias começou a reparar que, enquanto ele via desperdício em tudo, Davi via significado até nas falhas. Numa tarde de sexta-feira, presos no trânsito, Elias perguntou: você realmente acredita que tem algum sentido nisso tudo? Davi olhou pela janela, observando as pessoas correndo com pressa. O sentido talvez não esteja no que a gente faz, mas em como a gente vive enquanto faz. Isso soa bonito, mas no fim todo mundo morre do mesmo jeito. Verdade, respondeu Davi, mas nem todo mundo vive antes de morrer. O silêncio tomou conta do carro. O farol abriu. Elias não respondeu. Naquela noite, ao chegar em casa, olhou para o teto e sentiu o vazio crescer. Nada mais parecia importar. O carro novo, o salário alto, a casa cheia e a alma vazia. Ele pegou a Bíblia que não abria há anos, e o marcador ainda estava lá, em Eclesiastes. Leu devagar, como se fosse pela primeira vez. O que foi, é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Fechou os olhos e chorou. Talvez pela primeira vez em muitos anos, chorou de verdade. No dia seguinte, Davi não apareceu. O RH informou que o jovem havia sofrido um acidente de moto a caminho do trabalho. Estava em coma. Elias ficou paralisado. Nos dias que seguiram, ia ao hospital depois do expediente, mesmo sem conhecê-lo direito. Ficava ali, sentado ao lado da cama, observando o corpo imóvel e pensando em tudo que aquele garoto havia dito. Em uma das visitas, encontrou uma caderneta no criado mudo. Dentro havia anotações com frases soltas, quase como orações. A pressa é inimiga da alma. O vento carrega o pó e o orgulho. De que vale correr se não se sabe para onde? O tempo é um mestre cruel que ensina a morrer antes de ensinar a viver. E no final de uma das páginas, uma anotação diferente. Elias precisa lembrar quem era antes do relógio. Ele sentiu o peito apertar. Como Davi sabia? Naquela noite, Elias não dormiu. Pegou o carro e dirigiu até o mar, um lugar que não visitava desde a juventude. Sentou-se na areia fria, olhando o horizonte escuro. O barulho das ondas parecia conversar com o seu silêncio. Por que ele e não eu? Murmurou. Ninguém respondeu, mas uma sensação estranha o envolveu, como se o próprio tempo tivesse parado para ouvi-lo. Ali, sob o mesmo sol que Eclesiastes contemplou há milênios,
Elias entendeu que a vaidade não é só o desejo de ter mais, mas o medo de ser menos. E que talvez a sabedoria não estivesse em acumular, mas em desapegar. 2 semanas depois, Davi acordou. A notícia percorreu o escritório como uma faísca. Elias foi visitá-lo no hospital. O rapaz ainda fraco, mas com aquele mesmo olhar sereno. "Você voltou", disse Elias com os olhos marejados. "Ninguém vai embora antes da hora, senhor Elias. Você anotou sobre mim. Lembrar quem era antes do relógio. Sim, o senhor olhava as horas o tempo todo, mas parecia nunca viver nelas." Elias respirou fundo. "E agora, o que eu faço com tudo isso?" Davi sorriu e apontou para a janela. "Comece a ouvir o vento. Ele ainda fala com quem para escutar." Elias olhou para fora, as árvores balançavam e ele percebeu algo simples e imenso. O mundo continuava, mesmo sem ele tentar controlá-lo. Meses passaram. Elias pediu demissão. Vendeu o carro, desligou o celular por 1 semana, voltou a pintar, algo que amava quando jovem. Passou a visitar lares de idosos, levando café e companhia. Ninguém entendia direito sua mudança, mas ele não precisava explicar. Em uma dessas visitas, um senhor lhe perguntou: "Filho, o que te fez mudar assim?" Elias respondeu: "Eu vi um garoto quase morrer, mas ele me ensinou a viver." À noite, escreveu em seu próprio caderno: "Descobri que o tempo não é inimigo, é mestre, e que o vazio não é castigo, é convite. Tudo é vaidade, sim, mas só até que se ame algo maior que o próprio eu." Sorriu, fechou o caderno e pela primeira vez não sentia que estava desperdiçando o tempo. Anos depois, Davi e Elias abriram juntos uma pequena fundação chamada Debaixo do Sol, voltada a jovens cansados da pressa e adultos perdidos na vaidade. Ali, eles ensinavam o que aprenderam: que a vida não é sobre acumular dias, mas preenchê-los; que o trabalho é digno, mas nunca o sentido; e que, como disse o sábio de Eclesiastes, há tempo para nascer e tempo para morrer, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de guardar e tempo de lançar fora. Numa tarde de domingo, Davi perguntou: "Elias, você ainda lê Eclesiastes?" Ele respondeu sorrindo: "Todos os dias." "E o que entende agora, depois de tudo?" Elias olhou o pôr do sol e disse: "Que o livro não fala de pessimismo, mas de libertação." Libertação? Sim, de achar que precisamos controlar o tempo, quando na verdade é o tempo que tenta nos ensinar a ser eternos por dentro. O sol descia devagar. O mundo seguia girando. E eles permaneceram em silêncio. Não o silêncio da ausência, mas o da paz. Elias fechou os olhos e, pela primeira vez, sentiu que estava exatamente onde deveria estar, sobre o mesmo sol que um dia o fez questionar tudo, agora aprendendo a apenas existir.